Maravilha, Senhor. Santo é teu nome, Jesus. Há poucos dias eu disse que vai haver um terremoto lá na Central, todo mundo ficou assustado. Eu disse, está na Bíblia, que Paulo e Silas cantou e houve um terremoto. Se houver um terremoto aqui nesta noite, vai haver libertação e salvação em nome de Jesus Cristo. Glórias! Dizem que eu leio a Bíblia nas entrelinhas, tá? Mas eu leio a Bíblia de forma que traz a revelação de Deus para o nosso coração. Amém. Quem abre sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 13, verso 13. Você que tem a sua Bíblia de papel, que usa, eu gosto de Bíblia de papel, a minha está aqui na bolsa, está aqui no computador. Você que tem aí no aplicativo, né? Fique à vontade. Tudo é Bíblia. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre seu reino sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, pode sentar. O tema da nossa mensagem é decidindo sobre o futuro, sem o futuro à mesa. Decidindo sem o futuro, sem o futuro à mesa. Quem aqui é casado e a família está aqui? O esposo, o filho ou filha? Esposa. Tá, ele está aqui para fazer a comparação. Vou fazer uma comparação. Como é teu nome? O Luiz? Ivete. Aí o Luiz fala assim: eu vou tomar uma decisão sobre o nosso futuro hoje, na hora do almoço. E a Ivete não está à mesa. E ele senta, faz um plano, faz um futuro, e a Ivete nem participa. Você vai se sentir bem, Ivete? Assim, eu não fui consultado, eu não fui ouvido, eu não sei de nada. Eu quero dizer para você, nós, irmãos e irmãs, para liderar para o futuro, nós temos que estar com o futuro na nossa mesa. Você vai entender isso. No livro de Crônicas, diz que Davi quis fazer uma casa para Deus, porque Deus habitava em tabernáculo. E Deus disse para Davi: olha, eu não estou interessado que você edifique uma casa para a minha habitação, porque eu não vou habitar em casa de servos. Deus usa até nesse diálogo com o profeta Natan, e ele diz assim: diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, falando agora sobre Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que foste,
destruir todos os inimigos diante de ti. Meu irmão e minha irmã, o que é edificar? Edificar é construir. Vocês edificaram uma fachada muito bonita. Parabéns! Glória a Deus. Já deu parabéns para o irmão do lado aí, irmão? Parabéns! Muito obrigado pela oração, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela oferta, muito obrigado pelo trabalho, pela ideia. Edificar é fortalecer, edificar é inspirar. Gente, como eu, como pastor metodista, como SD, fiquei feliz em parar o carro lá do outro da rua e ficar olhando essa bela fachada. Você imagina eu que venho aqui 2, 3 vezes por ano, fiquei alegre assim, imagina quem vai passar aqui toda semana. Eles ficaram a consolar. E a palavra de Deus nos ensina que o Senhor disse assim, assim diz o Senhor, tu não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia que fiz subir Israel do Egito até hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Você pode se preparar para edificar uma casa, mas eu não quero morar em templo. O templo é necessário, a fachada é necessária, mas eu quero morar no coração do povo. Obrigado pelo amém. Tem crente aqui. Eu quero morar no coração do povo. Eu quero morar no coração das pessoas. Eu quero morar no meio das famílias. Eu quero morar na casa de vocês. Eu quero morar na vida de vocês. Eu quero morar no relacionamento de vocês. Eu tenho uma intenção. E a minha intenção é estar presente no meio de vocês. A minha intenção é estar presente na sua vida. Eu não quero que a igreja seja um templo, que a igreja seja um santuário, que a igreja seja um castelo, que a igreja seja um protocolo, que a igreja seja um ambiente litúrgico, mas eu quero que a igreja seja a morada do Espírito de Deus. E como Deus sabia que os homens idolatrariam o templo, Ele diz: eu vou derrubar o templo, não ficará pedra sobre pedra, e eu vou habitar no coração do ser humano. Você sabe que você é morado no Espírito Santo? Glória a Deus. Gente, a pessoa, ou as pessoas mais importantes do universo moram dentro de você. Obrigado por estar aqui. As pessoas mais importantes do universo moram dentro de nós. Dentro de nós mora o Pai. Dentro de nós mora o Filho. Dentro de nós mora o Espírito Santo. Em nós mora a Trindade Divina. Oh, meu irmão, minha irmã, Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, o rei da monarquia. O pessoal da escola dominical sabe de tudo isso. Saul era de uma família bem de vida. Alguns dizem que era de uma família rica. Saul era alto, Saul era bonito. E ele foi escolhido pelo povo para ser rei de Israel. E Deus permitiu. E ele foi escolhido para ser rei pós os 300 anos dos juízes, que são 300
anos de crise, mas a Bíblia diz que ele foi consagrado rei e ele reinou 1 ano. E no final do primeiro ano para o segundo ano, Samuel disse para ele: eu vou ali amar, e eu voltarei para oferecer sacrifício. Eu vou te dar umas tarefas, e você não poderá, Saul, oferecer sacrifício, porque você é rei. E quando Samuel voltou, Saul tinha atacado os amalequitas, poupado as ovelhas dos amalequitas, e Saul tinha oferecido o sacrifício no lugar do profeta. Irmão e irmã, Saul reinou 40 anos. Por 1 ano ele tinha a coroa dada por Deus. Por 39 anos ele tinha a coroa dada pelos homens. Agora, o que eu quero dizer para você nessa noite, ele usou a coroa sem Deus na sua vida, sem o propósito de Deus, sem a direção de Deus, sem a revelação de Deus. E veja o que Samuel diz a Saul: você agiu como um tolo. Você já pensou se o pastor do Viraldo chega aqui e fala para o membro da igreja que ele agiu como um tolo? Até bater nele. Pensou se eu falo isso lá na catedral? Você desobedeceu o mandamento do Senhor que me deu. Se você tivesse obedecido, Deus teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. O seu reinado é fruto do seu pecado. O seu reinado é fruto da sua desobediência. O seu reinado é fruto daquilo que você plantou. O que eu tinha para você é um reinado para sempre. Eu quero dizer a esta igreja que Deus tem o melhor para ela. Glória a Deus. O melhor de Deus está por vir. Amém, Senhor. E o que Deus está fazendo aqui é só o começo. Vai melhorar em nome de Jesus Cristo. Tem crente aqui que pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Se você tivesse guardado o meu mandamento, eu iria perpetuar o seu reinado para sempre. Deu errado, Saul, por causa das suas escolhas erradas. Eu estou aqui para dizer a esta igreja nesta noite, para mim, para você, para todos nós, as coisas estão erradas nas nossas vidas por causa das escolhas erradas, por causa das atitudes erradas, por causa dos negócios errados, dos comportamentos errados. Meu irmão, minha irmã, você tem tudo para dar certo. Só uma pessoa pode atrapalhar tudo que Deus tem para você, é você mesmo. Eu vou repetir. Você tem tudo para dar certo. Só uma pessoa tem capacidade para atrapalhar o que Deus tem para você, é você mesmo. E eu vou dizer para você 3 coisas. Primeiro, o diabo, pastor Roberto, não vai converter. Ele já é um anjo decaído. E o seu fim está contado sobre a terra. E se ele não vai converter, ele quer atrapalhar a vida da igreja,
atrapalhar os ministérios da igreja, porque o negócio dele é roubar, matar e destruir. Então não tenha, irmão, esperança que o diabo vai converter. Cada dia ele vai ficar mais glorioso, porque Jesus está perto para arrebatar a sua igreja. Amém, Jesus. Quantos estão preparados para o arrebatamento da igreja? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória. Segunda coisa, o mundo não vai melhorar. Que isso, pastor Ponce? Eu tenho tanta esperança no mundo. Não vai melhorar. O mundo jaz no maligno. E você acha que o maligno vai deixar esse mundo melhorar? Não. O mundo vai piorar. A pandemia vai aumentar, a peste vai aumentar, a guerra vai aumentar, a inflação vai aumentar, a crise vai aumentar, as doenças vão aumentar, meus irmãos e irmãs, a perversidade vai aumentar. O que vai mudar é o crente, é a igreja, é o povo de Deus, lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Quem vai mudar é você. E você vai mudar as pessoas ao redor de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Terceira coisa, a carne não vai melhorar. Que isso, pastor Deus? Eu achei que eu fosse ficar mais maduro. Vou falar velho, com maduro, igual o pastor Roberto, eu ia ficar mais bonito. Pastor Roberto me conhece quando eu era criança, lá na roça em Governador Valadares. O mundo, a carne não vai melhorar cada dia que passa. Ela está mais doente. Cada dia que passa, ela está mais fraca. Cada dia que passa, ela está mais debilitada. Cada dia que passa, ela está mais enrugada. É verdade ou não é? Você pinta o cabelo, você faz maquiagem, você faz unha, você tira a barriga, você mexe no corpo, mexe em várias partes, e cada dia que passa, você fala, meu Deus do céu, eu gasto dinheiro, eu pinto meu cabelo, até os homens estão pintando cabelo, e não melhora. Não vai melhorar. A carne, quanto mais velha, não melhora. Ela só vai melhorar quando Jesus voltar e arrebatar os que estiverem mortos, ou arrebatar os vivos e der um corpo glorificado. Nós teremos um novo corpo, nós teremos uma nova carne, nós teremos um corpo glorificado igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Porque o salário do pecado é a morte, e a carne é a habitação do pecado. Meu querido irmão, minha querida irmã, aí Deus diz o seguinte: eu busquei Saul, um homem segundo o meu coração. É a primeira e única vez na Bíblia que fala isso. Pastor de Viraldo, você é o meu universitário hoje, porque eu não sei, você vai corrigir. Pastor de Roberto, eu pergunto para a igreja: Deus ia buscar ou buscou? Me ajuda aí. Buscou? Deus não disse assim: eu vou buscar um novo rei para Israel no seu lugar. Eu vou fazer uma revelação para você aqui. 10 anos antes de Davi nascer, Saul foi eleito rei de Israel. 10 anos, 9 a 10
sido escolhido nos céus para ser o rei de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou te mostrar biblicamente, para você não falar assim, pegou um dado histórico isolado. Mas a Bíblia diz que Adão pecou. A Bíblia diz que a serpente induziu Eva ao pecado. O casal pecou e caiu. E o pecado entrou no mundo. Mas a Bíblia diz que antes de Adão pecar, antes de Eva pecar, antes da serpente enganá-los, antes da morte entrar no mundo, a Bíblia diz que Deus já havia preparado o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Deus já havia preparado o plano da redenção. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Eu quero profetizar que Deus faz o mesmo com você. Eu quero profetizar que Deus faz o mesmo com a sua vida. Meu irmão, minha irmã, Deus diz: já tenho buscado, já tenho ordenado que eu seja capitão. Deus já abençoou essa igreja. Amém, Jesus. Glória a Deus. Acredite. Maravilha, Jesus. Deus já abençoou essa igreja. Aleluia. Deus já abençoou o pastor dessa igreja. Glória a Deus. Aleluia. Deus já abençoou a liderança dessa igreja. Amém. Deus já abençoou os homens dessa igreja. E a Bíblia diz em Efésios 1:3 que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais na região celeste. Eu quero profetizar para você, você que está aqui nesta noite, você é um abençoado de Deus. Oh, glória. Aleluia. Calma! Amém. Isso aqui é coisa para crente, irmãos, que crê em revelação, que crê na palavra, na religião não. Deus não esperou Saul sair do trono para ir atrás de Davi. Era urgente a mudança de Viraldo, pastor de Viraldo, reverendo de Viraldo. Deus falou assim: esse cara aí não está legal, estou pesando a bola, eu vou preparar alguém, vou fazer uma posição para quando ele cair, eu pôr alguém no lugar dele. Antes, Deus preparou alguém. Sabe por quê? Nada pega a Deus de surpresa. Nada pega a Deus de surpresa. Eu vou provar para você. A pandemia pegou a humanidade de surpresa. A pandemia pegou a ciência de surpresa. A pandemia pegou, meus irmãos, os reis de surpresa, os presidentes de surpresa, os nobres de surpresa. Pegou, meus irmãos, a igreja de surpresa, os profetas de surpresa, os pastores de surpresa. Mas Deus não foi surpreendido com a pandemia. Gente pobre, gente rica, gente magra, gente gorda, gente sã, gente doente, morreu. E você está vivo porque Deus tem um propósito na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Salve o nome, Jesus. Meu irmão, eu fico tão feliz de eu ter escapado dessa pandemia. Você não fica, não? Eu fico feliz. Amém. Todo mundo falava assim: velho vai morrer. Pandemia, Covid, gosta de velho. Eu trabalhei todos os dias para a rua trabalhar. Eu tinha uma igreja grande e uma folha de pagamento de mais de 200 mil por mês para pagar.
Eu não fiquei um dia em casa. Meu irmão, minha irmã, Deus me guardou de tal maneira que nem gripe eu peguei na pandemia. Amém, Jesus. Vocês lembram quando eles faziam aqueles mapas que mostravam onde estava a pandemia, ficava tudo vermelho? Você lembra? Você sabe que o problema que eu tinha, eu não olhava aqueles mapas, porque eu olhava aqueles mapas, o centro de Belo Horizonte estava todo vermelho de pandemia. E a igreja metodista central estava no olho do furacão da pandemia. Eu saía de casa e dizia assim: Deus, eu vou trabalhar. Se a pandemia me pegar e me adoecer e me matar, eu vou para o céu. Se não acontecer nada, eu volto para casa para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meu irmão, minha irmã, se eu estou de pé, é pela graça de Deus. Amém, Jesus. As pessoas perguntam para mim: o senhor tem 45 anos de pastorado, 67 de idade, apesar de não parecer, né? 39 de casado. Aí eu digo para eles assim: eu tenho a unção de Caleb. Amém. E eu vou conquistar muitas montanhas e derrotar gigante em nome de Jesus Cristo. Tem crente aqui nessa igreja? Meu irmão, minha irmã, Deus não vai esperar uma necessidade para surgir, para prover algo para ela. Quando surge uma necessidade, Deus antecipa. Nós somos metodistas na graça proveniente, e Deus antecipou para nós a salvação em Cristo Jesus. Deus antecipou para nós a redenção. Deus antecipou para nós o Cordeiro de Deus. Deus antecipou para nós o pão da vida. Deus antecipou para nós o maná da vida. Deus antecipou para nós o caminho, a verdade e a vida. Deus antecipou para nós a ressurreição e a vida. Deus antecipou aquele que tem poder para perdoar pecados, tirar da morte, dar a ressurreição e dar a vida eterna. Ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos e ele vive para sempre. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O pastor pregando, pastor Roberto. Aí o pastor falou assim: eu conheço muita gente que morreu e ressuscitou. Não vejo novidade nenhuma. O senhor, pastor, está pregando e dizendo que Jesus morreu e ressuscitou. O Espírito Santo falou ao coração daquele pastor: pergunte para este cara aí, a senhora não é gata. Pergunte para ele se as pessoas que ele conhece, que morreram e ressuscitaram, continuam vivas. Ele disse: não, Senhor, todos morreram e permanecem mortos no túmulo. O pastor disse: aí está a diferença. Aí está a diferença. O meu Jesus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua graça cheia de glória e de verdade. Ele foi crucificado, sepultado, morreu, ao terceiro dia sepultado, mas ele ressurgiu dos mortos. Ele apareceu a mais de 500 pessoas. Ele está vivo para sempre. Meu irmão, fogo pega no meu coração. Antes da necessidade surgir, Deus já tem a provisão.
qual for a sua necessidade. Eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer, em nome de Jesus Cristo, Deus já deu a provisão. E quem está falando, você está acostumado a depender de Deus de coisa grande, não é de coisa pequena não. Tá? Depender de Deus de coisa grande. Uma vez Deus falou comigo o seguinte: está vendo aquela igreja ali? Aquela igreja é muito pequena para você. Arruma um monte de pedreiro, construtor e manda jogar tudo no chão, lá em Caratinga. Aí Deus mandou, contratei um monte de homens que eu possível e joguei toda a igreja no chão e virou um monte de entulho. Aí ele mostrou assim comigo: pastor, se o senhor foi macho para derrubar, o senhor tem que ser macho para construir. Eu falei: Deus disse que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. 3 anos depois, nós estávamos inaugurando 3 andares naquela igreja para a glória de Jesus Cristo. 500 metros quadrados de laje. Quando eu demoli aquela igreja, meus irmãos, eu tinha 20, 30 jovens. Quando nós inauguramos todo aquele prédio, nós tínhamos aproximadamente, só jovens da igreja, 120 para a glória do nome de Jesus Cristo. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será para sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu estou acostumado a ver milagre de Deus. Quantos aqui têm visto milagre de Deus? Glória a Deus. Em todas as áreas, nas áreas emocional, nas áreas espiritual, nas áreas físicas, nas áreas financeiras. Ô querido, Deus não esperou Saul sair do trono para ir atrás de Davi. Deus vai levantar outra pessoa para pastorear. Davi não estava mesmo. Cadê aqui comigo? Eu não vou demorar muito não. Deus disse assim para Jessé: pastor Roberto, você vai lá na casa de Jessé. Eu escolhi um de seus filhos para ser rei de Israel. Ele tinha 8 filhos e 2 filhas. Eu pergunto a vocês: Deus falou o nome do pai do menino, mas não falou o nome do menino. Por quê? Como é o seu nome, minha irmã? Adriana. Por quê? Porque falou o nome do pai, a casa do pai, e não falou o nome do filho do novo rei de Israel. Preste atenção. Aí Samuel falou: eu vou. Aí bateu uma tremedeira de Samuel, a perna babeou. E ele diz: Deus, se Saul ficar sabendo que eu vou lá nomear um novo rei, ele vai me matar. Eu estou aqui para dizer uma coisa para você: o que você tem medo hoje pode te matar amanhã. O seu medo de ganhar te rouba a possibilidade. O seu medo de perder te rouba a possibilidade de ganhar. O seu medo de vencer te leva ao fracasso. O seu medo de vencer, você diz: eu vou casar minha glória, eles vão rir de mim. Muitos pastores riam de mim. Falavam assim: aquele Pontes é doido. Irmão, eu nunca importei com isso. Como é seu nome? Rodrigo.
Rodrigo, se fosse hoje, tem algum psicólogo aqui, eles iam dizer que eu tinha TDAH, que eu era hiperativo. Se fosse hoje, eu dizia para eles: eu estou possuído pelo Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus mandou destruir, Deus vai levantar. Peguei aquela igreja do Pedro, 40 pessoas, e entreguei com mais de 200 para a glória do nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, veio o primeiro, Eliabe. Nenhum de vocês sabe os 7 nomes dos filhos de Davi. Alguém sabe? Levante a mão. Não sabe. Só sabe o primeiro e o segundo. 7. Passou o primeiro, Samuel estava sentado, Deus disse: não é ele. Passou o segundo, Deus disse: não é ele. Passou o terceiro, Deus disse: não é ele. Passou o quarto, Deus disse: não é ele. Passou o quinto, Deus disse: não é este. Passou o sexto, Deus disse: muito menos. Passou o sétimo, Deus disse: esse não é mesmo. Aí Samuel ficou em crise. Samuel falou: senhor Jessé, não tem mais ninguém não. Não está faltando ninguém. Jessé disse assim: tem um que está no campo cuidando das ovelhas. Ele é um jovenzinho, ele é um pastor de ovelhas. Aí Samuel diz: nós não sentaremos à mesa enquanto o rapaz não chegar. Nós não sentaremos à mesa enquanto o futuro não chegar. Nós não iremos avançar nessa refeição enquanto o futuro não chegar. Meus irmãos e irmãs, eu estou aqui para dizer à igreja metodista em Eldorado que o futuro chegou nesta igreja. Amém, Senhor. Glória a Deus. Oi, Santo é teu nome. o futuro chegou nesta igreja. Aí eu fico, meu irmão, o Samuel que estava com medo do Saul, agora enfrenta Jessé, que despreza o filho, que esquece o filho, que abandona o filho, deixa o filho no campo. Eu não sei porque Jessé fez isso, mas segundo os historiadores, não tem na Bíblia, a Bíblia diz que ele era ruivo e de boa aparência, mas alguns historiadores dizem que Davi, ele era ruivo, ele era pintadinho. Se fosse hoje, ele seria chamado de nerd. Esse é nerd. Esse aí tem uma cara de bobinho. Esse não tem estatura. Olha para Eliabe. Aí Deus disse: Samuel, o homem vê a aparência, Deus vê o coração. E antes de Davi nascer, eu vi o coração dele, e eu vi que o coração dele é o coração segundo o meu coração. O coração dele está alinhado com o meu coração, está alinhado com a minha vontade, está alinhado com a minha profecia, está alinhado com o meu propósito. Glória a Deus. Amém, Senhor.
O Deus de Davi está aqui nesta noite. Quando Davi entrou, o Senhor se volta para Samuel e diz: é este! É ele! Eu imagino, meu irmão, o susto que Samuel levou. Assim, Deus, logo esse pequitito, logo esse ruivo, se for segundo os historiadores, logo esse sargento, se for usar a sociedade hoje pós-moderna, nós diríamos logo esse nerd. Deus disse para Samuel: ele é um homem segundo o meu coração. Pega um chifre e unge ele. E diz a Bíblia, segura agora, você que é crente em Jesus Cristo, você que tem o Espírito Santo, segure agora no banco, senão você vai ser arrebatado. Só brincadeira, não quero assustar não. Deus diz assim: quando Samuel ungia Davi, o Espírito de Deus se apossou de Davi. O Espírito de Deus se apossou de Davi. Eu quero profetizar que o Espírito de Deus vai se apossar da sua vida. O Espírito de Deus vai se apossar do seu casamento. O Espírito de Deus vai se apossar do seu ministério. O Espírito de Deus vai se apossar da sua família. O Espírito de Deus vai se apossar do seu lar. Eu quero te profetizar nessa noite: se o Espírito de Deus apossar nessa igreja, vai haver uma revolução nessa igreja para a glória do nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Tem uma expressão que eu disse, pregando por esse Brasil afora, que eu discordo dela, que as pessoas dizem assim: o demônio possuiu fulano. Aí um dia eu questionei e falei com eles: vamos acabar com esse negócio de dizer que o demônio vem na igreja para possuir as pessoas. Na igreja não é lugar de demônio. Lugar de demônio é no inferno, com seus anjos caídos. O Espírito de Deus na igreja, ele vai possuir os crentes. Nossa, todo mundo ficou assustado. Eu sonho com uma igreja possuída pelo Espírito Santo. E eu vou mostrar para você biblicamente. Tudo que eu prego, eu procuro mostrar na Bíblia. Diz a Bíblia que Saul chegou no palácio e quando ele ia trabalhar, o espírito maligno se apossava dele. Aí um soldado, um jovem que servia ao rei, disse assim: eu conheço um jovem, ele trabalha no pasto, cuidando de ovelhas. Ele é
Samuel falou de Davi, ele nem tinha nascido, e Deus disse que ele era um homem segundo o seu coração. Eu estou aqui para dizer uma coisa para toda a igreja nesta noite. Você ainda não tinha sido gerado. Você ainda não tinha sido concebido na madre da sua mãe. Você não tinha agora o casamento, o homem, o pai e a mãe. Mas Deus já te conhecia antes de você ser formado. Glória a Deus. Deus já te conhecia, Deus não, antes de você nascer. Então você não é órfão, você não é abandonado, você não é um qualquer, você não tem uma identidade qualquer, você é filho de Deus, você é filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando eu entendo isso, a reunião à mesa era da visão de Davi e da visão de Jessé, mas faltava a mesma, a revelação de Deus. E Deus diz: o homem que está faltando a esta mesa, este homem é segundo o meu coração. O homem que está faltando nesta mesa, ele será ungido, rei de Israel. Ele será guerreiro, ele vai restaurar o reino, ele vai unificar os reinos. E diz a história bíblica que Israel prosperou 150 anos. E agora diz a palavra que Deus revela ao profeta dizendo: eu vou edificar um trono, ele vai sentar nesse trono, e eu darei a ele os seus descendentes, e esse trono jamais terá fim. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aquele que faltava à mesa, Deus disse: eu vou edificar um trono que não tem fim. Eu tenho uma revelação final para você que entrou aqui essa noite. Amém, Senhor. Você não entrou numa igreja qualquer. É verdade. Você não entrou numa religião qualquer. Você não entrou num lugar que maqueia a verdade. Você não entrou num lugar que passa a mão na sua cabeça, que põe debaixo do tapete os problemas. Você pegou num lugar, entrou num lugar que prega a salvação. Você não entrou num lugar que prega o arrependimento. Você entrou num lugar que prega o novo nascimento, que prega a transformação, prega a ética, prega o caráter. Mas no lugar que você entrou, Deus disse: você
falou o apóstolo Paulo, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Irmão, se eu morrer agora, eu estou bem melhor que vocês, que eu estou livre de tudo que é nesse mundo, até as contas para pagar no fim do mês. Mas eu descobri um segredo: quando falta a mesa no propósito divino, Ele não permite que todos prestem o sacrifício, até que o sacrifício seja completo. E o sacrifício foi completo pela sua salvação, pela sua redenção. E Ele te disse: a sua vida jamais terá fim. Quando você deixar essa terra, nós estamos aqui de passagem, nós moraremos com Ele, reinaremos com Ele, cearemos com Ele na mesa do banquete por toda a eternidade. Amém? Só precisa fazer uma coisa: renunciar os prazeres deste mundo e aceitar o sacrifício que Ele fez por você. Querido, Deus disse: Saul, sabe qual é o seu problema? É porque você criou laços emocionais. Mas Samuel, sabe qual é o seu problema? Você criou um saudosismo com Saul. Você tem até medo dele. E eu não sei que é um profeta, cara, mas eu tenho um pastor. Até quando você vai ficar triste por causa dele? Eu estou aqui para profetizar que tem que sair Saul para entrar Davi. Eu estou aqui para profetizar que tem que sair as crenças limitantes, tem que sair o velho, não é o novo não, o velho vai entrar o novo, a velha mentalidade, o velho paradigma, o velho conceito, sair aquele conceito arraigado e antigo que diz assim: eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. É mentira, isso é coisa do diabo. Você nasceu, você foi gerado pelo Filho de Deus, e a sua identidade é de filho amado do Deus vivo. Vamos ficar de pé. Uma certa feita, eles falaram o seguinte: esse pastorzinho é muito arrogante, ele brada nessa cidade como se fosse o profeta da cidade. Vamos dar um jeito de colocar câncer na garganta dele. Reuniram, rugiram e bateram o tambor até cansar. Isso faz 39 anos. E Deus me deu aos 67 anos uma voz profética que parece um trombone para ressoar aos quatro cantos dessa nação. Amém. Irmão, praga de diabo não pega no crente. Praga de diabo não pega no cristão. Não pega em pastor, não pega em igreja. Porque a igreja
pode edificar. Amém, Senhor. O reino que eu edifiquei para você. Eu profetizei lá em Davi. O Espírito do Senhor se apossou dele. E quando ele tocava a sua harpa, não havia espírito mal que resiste, ou que resistia. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Não existe diabo que queira passar perto de uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu vou dizer mais alto para você ouvir. Não existe diabo que quer passar perto de uma igreja cheia do Espírito Santo. Cheio do crente do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Reuniram algumas pessoas e falaram assim: vamos fazer um serviço para o pastor Pontes. Aí reuniram e jogaram lá os petrechos deles lá. Estou acostumado com guerra espiritual. Aí levantou e não pode! Não pode! Pode parar tudo! Por quê? Porque o Deus que está nele é maior! Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu estou aqui para profetizar para você nessa noite. O Deus que está na sua vida não é Deus de barro, não é Deus de tijolo, não é Deus de areia, não é Deus de ferro. É o Verbo encarnado que habitou entre nós. É o Verbo crucificado, morto, ressuscitado. Amém, Jesus. Glória a Na Deus. primeira igreja que eu pastoreei, tinha uma cruz e tinha um Jesus pendurado naquela cruz. Aí eles tiraram Jesus. Aí chegou uma menininha um dia e olhou para a cruz, olhou para mim. Eu tinha 28 anos de idade. Isso há 39 anos atrás. Ele disse assim: pastor Pontes, por que Jesus desceu daquela cruz? Aí eu pensei teologicamente, eu vou dar uma resposta assim, bem simples, bem caprichada para essa menina. Falei: ele morreu, desceu daquela cruz para salvar a humanidade, para salvar todo aquele que nele crê. Ela disse: o senhor está certo. Mas não é só para isso, não. Aí eu falei: não. Ela disse: ele desceu daquela cruz para morar no seu, no meu e no nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, eu tinha 28 anos de idade, eu nunca esqueci disso. Eu saí daquela igreja naquela noite, lembrando daquela menina, e eu dizia: Jesus mora no meu coração. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Levanta Deus. sua mão para o céu, vamos orar. Aleluia. Pai, eu oro em nome de Jesus. Os teus filhos ouviram a tua palavra. E o Senhor disse para Jessé para ir à casa de Davi para ungir os seus, diz Samuel, para ir à casa de Jessé para ungir os seus filhos rei de Israel. Ele olhou para a aparência, ele olhou para a estrutura, ele olhou para a estética, ele olhou para a performance, ele olhou para a altura, ele olhou para o vigor físico, ele olhou, Deus, para todo o protocolo. Tudo estava preparado, o sacrifício estava preparado, a mesa estava preparada, mas faltava, ó Deus,
Se alguém aqui nessa noite está vazio, que o Senhor enche agora. Amém, Jesus. Se alguém aqui nessa noite está angustiado, que seja curado agora. Se alguém aqui nessa noite está triste, que seja alegre agora. Se alguém aqui nessa noite, Deus, está enfermo, que seja sarado em nome de Jesus Cristo. Se alguém está magoado e brigado, que libere perdão nesta hora. Meu Deus, meu Pai, nós queremos sentar à mesa com o Senhor. Nós queremos edificar um reino eterno. Nós queremos edificar um reino eterno a partir deste bairro, a partir desta igreja, a partir do pastorado do pastor de Viraldo. Meu Deus, meu Pai, o Senhor não usa, não é o tamanho, não é a eloquência. O Senhor não usa, não é a performance. A gente viu tudo isso na mesa do sacrifício com Jessé. Mas o Senhor usa aquele e aquela que se julga irrelevante. O Senhor usa aquele e aquela que nós mesmos pecamos e julgamos que ele é irrelevante. Eu quero, Deus, declarar que há um povo abençoado neste lugar. Há um povo próspero neste lugar. Há um povo que vai crescer neste lugar. E esta igreja ficará pequena em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu quero profetizar vida abundante nesta igreja. Vida abundante no casamento. Vida abundante no relacionamento. Vida abundante, ó Deus, na casa de cada um, no lar de cada um, no emprego de cada um. Porque esse povo não é um povo mundano, não é um povo perverso, não é um povo qualquer, é o povo mais feliz da terra, é o povo de Deus que vai morar no céu. Eu oro, completa a palavra no coração de cada um. Em nome do Pai, em nome do Filho, eu consagro, ó Deus, as instalações dessa igreja. Eu consagro, ó Deus, a frente dessa igreja. Atrai as pessoas para essa igreja. Atrai este bairro para essa igreja. Atrai os vizinhos para essa igreja. Atrai os pais para essa igreja. Atrai os jovens para essa igreja. Atrai os casais para essa igreja. E as pessoas vão entrar aqui, elas sentirão a glória de Deus neste lugar. Em nome do Senhor A Jesus. glória de Deus neste Amém, lugar. Senhor. Unge esta Em nome de Jesus. igreja. Em nome de Unge Jesus. o povo Glória desta a Deus. igreja. Aleluia. E nós Santo é teu nome, Jesus. aqui há Glória a um Deus. povo possuído pelo Espírito Santo de Amém, Deus. Jesus. Glória a Em Deus. nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Olha aqui para mim. Glória do Você Senhor. foi abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Você foi abençoado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Põe a mão no peito. E diga comigo, Eu. diga assim, cara de crente mesmo, corajoso, guerreiro, aflito. Eu sou Sou possuído possuído pelo Espírito Santo de pelo Deus. Espírito Santo Outro de Deus. Espírito, diga comigo, outro Espírito, Ouve, Espírito. não tem lugar na minha vida, porque eu estou cheia do Espírito Santo de Deus. Vamos crer
igreja, amo este povo. Estar com vocês é um privilégio. Glória a Deus. Estar com vocês é uma honra. Tá? E sempre que o pastor de Viraldo convidar, eu devo agenda, eu serei feliz estando aqui com vocês, sendo abençoado, abençoando e tomando a melhor queimadinha de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, não, da grande pra cá. Talvez Eu não conheço outra. Tem que apagar. Pessoal, nós vamos assistir um vídeo rapidinho, 2 minutos e pouco. Não vão embora. Depois do culto, depois da bênção, tem ali um caldo, uma cantiga doce, assim, maravilhosa. Então,